O que será que fez uma agência de lançamentos familiar sair de 2 dos últimos 13 lançamentos zerados para faturar os primeiros 100 mil reais já no próximo lançamento, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e em muitos outros próximos? Afinal, como isso é possível? É a mesma equipe, a mesma gestora de tráfego, o mesmo editor de vídeos e designer e o mesmo estrategista e copywriter. Literalmente as mesmas pessoas. Não foi sorte, não foi um acaso, nem foi mágica. O que fez a gente sair de 2 dos últimos 13 lançamentos zerados para faturar os primeiros 100 mil reais foi encontrar e fechar a parceria certa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexões 100K. Eu sou o Leandro Moreira e eu ajudo lançadores a encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros 100 mil reais com lançamentos. E vamos lá, o episódio de hoje, o tema do vídeo de hoje é qual é o perfil ideal de expert para você fechar e faturar 100 mil reais já nos primeiros lançamentos. Então, sim, se você quer esse tipo de velocidade, esse tipo de impacto, esse tipo de resultado, já pode começar a curtir esse vídeo, que com certeza ele vai te ajudar de alguma forma ou de outra. Pode colocar também aqui nos comentários há quanto tempo você já está nesse mercado de lançamento, se você acabou de entrar, se você acabou de conhecer, se você já está há algum tempo aí na sua jornada, né, rumo aos primeiros 100 mil reais com lançamentos. Através da parceria certa, eu tenho absoluta certeza que isso é não só possível, como inevitável, desde que você siga o método que você escolheu, evidentemente. Eu já falei uma vez, na verdade já falei várias vezes, mas eu vou reforçar. Nesse canal, nesse vídeo, nesses vídeos, eu não tenho o objetivo, eu não tenho a pretensão de falar sobre a execução do lançamento propriamente dito, e sim focar na lista, seleção, abordagem, negociação e fechamento com o expert certo para que isso aconteça, ok? Então vamos lá. Voltando ao tema de hoje, né? Como assim o perfil ideal? Nesse contexto, o perfil ideal de expert, na real, é um conjunto de características que esse expert ele precisa ter, na minha visão, precisa ter, mas é importante ressaltar que é independente do nicho. Aqui eu não estou falando do nicho especificamente, e eu quero reforçar isso porque tem lançador que pode pensar assim, ou que já pensa assim, legal, eu quero fechar com um expert do nicho X, do nicho Y, do nicho Z, por exemplo. Eu vou selecionar, então, eu vou fechar com um expert do nicho de, sei lá, emagrecimento, do nicho de inglês, sabe? Macro nichos, porque acredito que selecionando um expert, seja ele qual for, desse nicho especificamente, isso por si só basta. E não, definitivamente não basta. Mas o contrário também é verdade. Tem experts que procuram correr desses mesmos nichos que eu mencionei, dentre outros também, por achar que o nicho eventualmente está saturado, está isso, está aquilo. E não, na verdade não tem nada disso. Nem você precisa encontrar um expert desses nichos em questão, e nem você precisa correr disso também. E abrindo um parênteses rápido aqui em relação a esse mito, né? Tem gente que pensa, nossa, mas eu vou fechar com expert do nicho de emagrecimento. Vou dar um exemplo de emagrecimento. Mas já tem muita gente no mercado que fala sobre isso e que, mas calma aí, realmente tem muita gente, mas ao mesmo tempo, quantas e quantas pessoas precisam e querem emagrecer? Então, fica ligado nisso também, não se baseia só na quantidade de pessoas que tem ensinando, e sim na demanda, sim na quantidade de pessoas que precisam dessa eventual solução. E o mesmo se aplica também em relação a outros nichos, né? Seja inglês, seja, enfim, outros nichos também que são considerados aí macro nichos. Mas definitivamente, o nicho por si só, eu não estou falando que o perfil ideal é o expert do nicho X ou Y ou Z. Não. Recado dado, para todo mundo ficar na mesma página. Agora, é importante a gente deixar bem claro também o seguinte. Por que, no fim das contas, por que é importante que você tenha esse olhar clínico, esse olhar estratégico para fechar com um expert que tenha esse perfil, que eu já vou falar qual é,
que eu estou chamando de ideal, ou eu poderia chamar também de perfil certo. E certo para quem? Para quem quer faturar, para lançadores que querem faturar os primeiros 100 mil reais com lançamentos, rápido. E o que é rápido? É já nos primeiros lançamentos. Não é para quem quer eventualmente demorar, ou não. É só para lançadores que querem faturar os primeiros 100 mil, ou até mesmo os próximos, de uma maneira rápida. Por que é importante que você tenha esse olhar clínico? Na verdade, assim, eu tenho para mim vários pontos, mas 3 dos principais pontos eu trouxe para esse vídeo de hoje e eu vou compartilhar aqui com você. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se você está vendo isso no YouTube, já aproveita e se inscreve também, que eu acho que não tinha falado isso lá atrás, né? E vamos lá. Primeiro tópico, a velocidade. Como assim? Existem, ao meu ver, existem basicamente 3 tipos de expert. O expert pronto, o expert semi-pronto e o expert cru. Como assim? Qual é a diferença? Embora seja bem intuitivo, né? O expert pronto é aquele que já tem autoridade, já tem resultado, já tem audiência, já tem produto. Esse é o expert pronto. Já grava conteúdo, já tem facilidade na comunicação. Meu Deus, Leandro, esse é o pronto, esse é o pronto. E por que cargas d'água? Esse expert pronto, ele é querer fazer parceria comigo. Ué, porque muitas vezes ele não tem braço, muitas vezes ele não tem tempo para fazer tudo que precisa ser feito no que diz respeito a lançamentos, que a gente sabe que não é pouca coisa, são muitas coisas. Outro ponto, nada, pelo menos que eu conheço, absolutamente nada que eu conheça, que é considerado grande de verdade, é criado sozinho. Tudo que é, assim, de maior que eu conheço, precisa de mais pessoas. Então, até mesmo esse tipo de expert que que eu estou considerando como pronto, primeiro que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E segundo que se ele quer criar algo realmente grande, certamente você vai conseguir ajudá-lo de alguma forma ou de outra. Seja você ou seja outro lançador. Mas esse tipo de pensamento é importante também ficar bem claro, né? O expert semi-pronto é assim, é aquele expert que ele até já faz os conteúdos, ele já tem ali uma certa audiência, depois a gente vai falar mais sobre a audiência, mas assim, ele não está totalmente pronto ainda. Eventualmente, ele ainda não tem um produto, eventualmente ele ainda não é consistente, ele até já ajudou algumas pessoas, mas daqui a pouco ele não são tantas pessoas assim, ou a única prova que ele tem é dele mesmo. Enfim, esse é o semi-pronto, esse é o tipo de expert semi-pronto. E o expert que eu considero cru é o expert que até pode ter alguma expertise no que ele faz. Só que ou ele não sabe, não tem a didática para ensinar, ou então daqui a pouco ele está entrando agora nesse mercado digital, nesse mercado de lançamentos, e por isso ele não tem ainda consistência nos conteúdos, ele não tem audiência grande e qualificada, já vamos falar já sobre isso, e ele não tem produto, por consequência, ele apenas enxergou a oportunidade de entrar para esse mercado, mas é do absoluto zero. Então, por ser do absoluto zero, eu estou chamando esse tipo de expert cru. E legal. Então, a velocidade, né? E sobre o porquê da importância de você encontrar o expert do perfil certo. O primeiro ponto é a velocidade, sem dúvida. Porque se você fecha já com o expert pronto, é rápido. É muito rápido. Segundo motivo, o motivo financeiro. Como assim o motivo financeiro? Olha, eu imagino que você não esteja brincando de lançar, de fazer lançamento. Isso aqui é um negócio. E sim, é óbvio que eu sei que tem negócios que, pela sua própria natureza, o tempo para retornar aquele investimento, tanto, principalmente financeiro, né? É o motivo financeiro que a gente está falando. Principalmente financeiro, é longo. Mas aqui, com lançamentos, não é o caso.
Então, você está dando murro em ponta de faca, lançando, de repente, um expert cru, até mesmo pronto, sem ter pelo menos um pronto, um expert que para te dar velocidade, você poderia simplesmente ser mais estratégico e selecionar experts prontos. E isso, assim, dentre outras coisas, isso vai te ajudar certamente financeiramente, inclusive para que você se mantenha como lançador. A não ser, é óbvio, que você tenha uma reserva infinita de capital, de dinheiro para se manter nesse mercado, só nesse mercado, ou que você, assim, sei lá eu, não infinita, né? Mas, assim, uma reserva muito grande. Não, Leandro, não estou preocupado com isso, não. Imagina, a questão financeira, para mim, não. Eu lanço apenas por prazer, eu lanço apenas por propósito, eu lanço... E se for o seu caso, se você tiver essa paciência para esperar, sei lá eu, 3, 4, 5, 10 anos, se é que isso vai acontecer ao longo desse tempo, aí tudo bem. Agora, se um outro efeito colateral de você ter esse olhar estratégico, esse olhar clínico para selecionar o expert certo, é a questão financeira, certamente. Um outro ponto muito, muito importante é a questão também do posicionamento no mercado. O reconhecimento, a rede de contatos, né? Muitas portas se abrem quando você fatura pelo menos os seus primeiros 100 mil reais com lançamentos. Muitas portas se abrem. E como assim muitas portas se abrem, Leandro? Olha, tanto em todos os sentidos. Inclusive com relação ao próprio expert que você lançou e em relação ao mercado. Porque daí você vai ter um portfólio para poder mostrar, para poder apresentar para o mercado. E é muito mais fácil, não, né? Já falei sobre isso, mas vale repetir. É muito mais fácil você encontrar e fechar com outro expert bom, você já tem nada para mostrar. Ah, é impossível mostrar, fechar sem resultado? Não, não é, porque inclusive eu já fechei, repetindo, que já tinha lançado 40 vezes, já tinha audiência, mais de 200 mil no YouTube, já tinha produto, mais de 2 mil alunos. Então, não, impossível, definitivamente não é. Agora, é óbvio que é mais fácil. Então, um outro motivo para você selecionar o perfil certo, além da velocidade, além da questão financeira, é o posicionamento que você, como lançador, vai ter no mercado, né? Em termos de portfólio, até mesmo a sua autoridade muda, mesmo você sendo, assim, literalmente, é louco isso, literalmente a mesma pessoa. Por exemplo, eu falo a experiência própria, né? Eu me lembro de quando nós batemos os primeiros 100 mil reais, né? Foi aquela alegria, aquela coisa toda, e eu lembro de ter feito uma postagem dentro da comunidade do Twitter na época. Inclusive o Érico, ele mandou um áudio no Telegram, né? No canal do Telegram, enfim. E ele mandou print também, né? A quantidade de experts que, por conta daquele print, me mandaram mensagem, a quantidade de experts que me mandaram mensagem para que a gente pudesse os lançar depois disso, assim, no mesmo dia, foi assustadora, eu diria, assustadora. Então, sim, definitivamente, o seu posicionamento, a sua autoridade, a reputação no mercado, mesmo você sendo aquela mesma pessoa, assim como eu era. Eu era literalmente, continuo sendo, né? O mesmíssimo lançador, a mesmíssima equipe. Hoje, inclusive, a gente tem mais pessoas na nossa equipe, mas naquela época não. Tanto quando a gente fazia lançamento zerado, quanto quando a gente começou também a emplacar, né? Em sequência, vários lançamentos que atingiram e superaram a marca de 100 mil reais, né? Um outro ponto também que eu me lembro, em termos de posicionamento, quando eu fiz participei do podcast Faixa Marrom, né, do Érico Rocha e tudo, fui entrevistado por ele, mesma coisa. Já no mesmíssimo dia, a quantidade de mensagens, de direct, meu Deus, só por conta desse resultado e de experts procurando, pedindo para serem lançados por nós, foi assustadora. E tudo isso fruto do quê?
desse olhar clínico, desse olhar estratégico, para saber selecionar o expert certo. Como eu acabei de falar. Ficar dando murro em ponta de faca, eu também fiquei. Não tem problema nenhum. Se você tiver uma reserva financeira aí, ou não tiver expectativa nenhuma em relação a isso, não tem problema. Mas isso definitivamente, esse olhar, ele vai te trazer esses 3, dentre outros, mas assim, eu selecionei pelo menos 3 benefícios. A velocidade, a questão financeira e o seu posicionamento, branding, reconhecimento, como eu acabei de falar também. Bom, vamos lá, dando sequência aqui no meu roteiro, na minha famosa cola. Engraçado, né? Um jeito que eu vou considerar, assim, na minha opinião, ineficaz, isso por experiência própria, porque eu já fiz, né? Um jeito de você observar, de você selecionar o expert, é você ir só pela audiência. E isso, assim, é um tanto quanto contraintuitivo, né? Mas, no primeiro momento, quando caiu a minha ficha que eu precisava lançar experts maiores, falei, legal, então já sei agora o que eu vou fazer. Agora eu vou lançar experts que tenham uma audiência grande, bora. E vamos começar a pesquisar, e vamos procurar, e vamos abordar. E, puf, fechei uma expert. Só que eu fui só pela audiência, né? Eu tinha para mim, na minha cabeça, eu precisava encontrar e fechar com experts que tivessem pelo menos 100 mil seguidores. E pronto, só isso. Eu só levei em consideração isso. Só que esse ele foi zerado. As lives que ela fazia tinham um máximo de... Ó, ela tinha uma audiência de em torno de 150 mil pessoas, né? No Instagram, se não me engano. Acho não, no Instagram. E beleza, vamos fazer live, bora, aquecimento, lançamento, aquela coisa toda. Show. Começou a fazer a live, 10 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. E ó, já contando comigo e com a nossa equipe. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém nas lives. E por quê? Porque eu selecionei de uma maneira ineficaz, de uma maneira errada. E já para te dizer, a audiência, sim, ela é importante. Eu vou falar mais a respeito da importância e da forma correta de você analisar essa audiência para validar se ela está minimamente qualificada. Mas não foi o meu caso. Na real, eu só observei o número e pronto, acabou. Ah, ela tem 150 mil seguidores no Instagram e tal. Show, bora, vamos lançar. Deu no que deu. Live com 5 pessoas contando a gente, 10 pessoas no máximo. E foi até engraçado. No dia do lançamento, não tinha gente, não tinha nada. Então não vendeu. Mas por quê? Porque eu errei. Então você não precisa necessariamente cometer esse erro. Inclusive, se você puder, coloca aqui nos comentários se até então, assim, se você já cometeu esse erro e como é que você vê essa questão da audiência do expert, né? Mas, ó, definitivamente, ir só pela audiência é um grande erro. Outro erro que eu já cometi também, acabei nem anotando aqui no roteiro, mas eu me lembrei agora, é você lançar pessoas assim. Eu já falei do expert cru, é óbvio que isso é um grande erro, né? Se o expert está começando agora no mercado e você quer e precisa faturar rápido os primeiros 100 mil reais, não é ele que você vai lançar. Mesmo que, e aí entra o que eu acabei de me lembrar aqui, mesmo que seja através de indicação de alguém que você conhece. Como assim? Eventualmente, eu recebi algumas indicações de familiares, de amigos e tal, e por ter sido indicação, eu desconsiderei praticamente todos os outros critérios e acabei lançando essas pessoas. Isso é um erro, porque a pessoa, no fim das contas, era um expert totalmente cru e deu no que deu. Adivinha? Outro lançamento zerado. Na verdade, esse foi um lançamento zeradíssimo para a conta, né? E ó, a gente aprende muito com lançamento zerado, com lançamento com poucas vendas, né? Definitivamente. Foi onde eu mais aprendi. Mas vale ressaltar, enquanto eu estava
dando murro em ponta de faca. A saída estava aqui, ó, do lado. Fazendo, é o mesmo trabalho. Só a gente que é lançador sabe o quanto lançamento dá trabalho de fazer. E é o mesmo trabalho. Eu diria até que é mais trabalhoso você lançar experts crus ou semi-prontos do que experts prontos. É mais trabalhoso. Ah, mas como assim, Leandro? Não é a mesma coisa que tem que fazer? É a mesma coisa. Só que existe a questão da energia. Quando você está fazendo algo, né? Estou falando de lançamento. Quando você está executando o que tem que ser feito em relação aos lançamentos e você sente que a galera tá junto, a audiência, tá todo mundo animado, o expert tá dando melhor. Meu, é outro jogo de quando você pega um expert cru e a coisa acontece assim, do absoluto zero. Nossa, Leandro, mas alguém já nasceu com audiência, por acaso? Alguém já... Não, eu sei que não. Não tem nada de errado. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você é que, nesse exato momento, isso pode mudar algum dia, mas nesse exato momento, já existe uma demanda gigante de experts prontos, pedindo para serem lançados. Pedindo. Pedindo ao ponto de eu sequer conseguir dar conta. Sequer. Mesmo no formato de agência. Porque a gente precisa fazer o que tem que ser feito com qualidade. Então, sabe? Então, você não precisa lançar experts crus, você não precisa lançar experts semi-prontos, se é por uma questão estratégica, se tem um objetivo maior, se é uma questão de propósito, se você já tem um expert pronto e vai conciliar, de repente, com um semi-pronto, você enxergou o potencial, aí faz sentido. Inclusive, eu já fiz isso algumas vezes e continuo fazendo. Mas, definitivamente, se você não teve sequer os primeiros 100 mil com lançamentos, cara, não faça isso. E não se baseie só nem na audiência, e mesmo que alguém te indique, mesmo sendo amigo, parente, não. Você precisa saber se posicionar, né? Então, definitivamente não. Legal, Leandro. Então, qual é, no fim das contas, a forma, né, que você considera, qual é o perfil ideal que eu considero de expert para você fechar e faturar os 100 mil reais, os primeiros 100 mil reais, já nos próximos lançamentos, já nos primeiros lançamentos, né? E, ó, aqui eu não quero, de maneira nenhuma, não ter a pretensão de ser o dono da verdade, não. Isso é só a minha opinião, tá? Mas é a opinião também de quem lançou dezenas e dezenas e dezenas de experts e não teve resultado nenhum e caiu essa ficha. E é por isso que eu estou compartilhando ela aqui com você, tá bom? Bom, primeiro de tudo que eu observo, esse expert, ele já gerou resultado? Porque se o cara, o que tem de expert por aí afora, e você como lançador já deve ter visto também, assim como eu, que se diz expert, especialista nisso, especialista naquilo, e você vai ver o que o cara já fez. Nada. Ué, mas então ele é especialista como? Se ele não gerou resultado em ninguém? Eu também não sei responder isso. Na verdade, assim, primeiro ponto, ele já gerou resultado? Segundo ponto, em quantas pessoas ele já gerou resultado? Porque se ele gerou resultado pelo menos nele, aí tudo bem. Mesmo que você queira colocar ali naquele pote do expert semi-pronto. Tá beleza. Ele já gerou resultado, nem que seja nele ou nem que seja em uma pessoa, tá ok. Agora, se ele sequer gerou resultado em ninguém, cara, você tem que fugir desse tipo de expert. Não é nem que você não tem que lançar, você tem que correr. É óbvio que você não, na minha concepção, se você quer faturar rápido os primeiros 100 mil, você não vai lançar esse cara. A não ser que você queira perder seu tempo. Ai, mas a gente aprende muito. É verdade, mas dá para aprender também faturando 100 e acima. Tá bom? Então, não, pelo amor de Deus. Esse primeiro critério ele é importante. Então, sim, o jeito que eu considero correto, mais assertivo, vou chamar de assertivo, é observar o resultado. Ele já gerou resultado para alguém? Ele para outras pessoas, enfim, para quantas pessoas? Esse é o segundo ponto, ainda sobre resultado. Por quê? Eu considero que um expert pronto para você faturar os primeiros 100 mil rápido, o expert ou a expert precisa necessariamente, ao meu ver, na minha opinião, ter gerado pelo menos 50 resultados.
É o mínimo que se espera. Pelo menos 50. De 50 a 100. Mas o que você quer dizer com resultado, Leandro? Tudo é resultado. Tudo é resultado. Legal. Mas o que eu quero dizer com esse tipo de resultado é o resultado que ele se propõe a gerar. Como assim? Se o cara ensina a emagrecer, sei lá, quantos quilos em quanto tempo, um exemplo, ele precisa necessariamente ter ajudado. Isso é eu olhando, tá? O expert, eu selecionando. Pelo menos entre 50 a 100 pessoas com provas de que isso já aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto, o resultado. O segundo ponto que eu observo é a questão da audiência. Só que aí é como eu acabei de falar, né? Isso se fez muito claro para mim depois de um tempo. Essa audiência, ela precisa ser construída assim, de uma maneira compatível com o que o expert se propõe a fazer. Dando o exemplo do emagrecimento. Se ele ensina as pessoas a emagrecer e tudo mais, ele ajuda essa galera a fazer isso, show. A audiência dele foi formada, foi construída com esse tipo de conteúdo ou foi construída com postagem do dia a dia, o cara é blogueirinho e não sei o quê, nada de errado com isso. E, inclusive, eu sei que tem, né, eventuais postagens relacionadas e tal, mas não pode ser só blogueirinho. Senão, definitivamente, as pessoas não estão interessadas no que ele tem para ensinar, no que ele tem para oferecer, consequentemente, de solução. E sim só no que ele come. É um negócio, é um tal de miojo com salsicha e foto para lá e para cá. Me lembrei da Expert que a gente lançou, que eu até comentei. E nada de errado, nem com miojo e salsicha. Inclusive, eu gosto muito. Mas, sabe, definitivamente não. A audiência, sim. O número, eu continuo observando a questão do número, da quantidade de pessoas, mas vai muito além disso. O engajamento, a maneira como foi construída essa audiência. E como é feito esse relacionamento também. Tá? Então, isso é fundamental. Resultado, se ele já gerou em quantas pessoas, audiência em quantas pessoas também. Outro que eu considero muito assertivo, se você quiser, né? Eu vou repetir mesmo. Porque isso aqui é só se você quiser encontrar um expert para faturar os primeiros 100 mil rápido. Se quiser demorar, não precisa. Agora, um ponto que eu considero muito, assim, que faz diferença é ele já tem produto, infoproduto, ele já tem algum curso, ele já tem alguma mentoria, ele já tem algum tipo de treinamento. Nossa, Leandro, mas ele precisa necessariamente ter? Olha, não é necessariamente uma regra, tá? Primeiro que não tem regra, né, em relação a isso. Mas eu costumo observar e eu prefiro experts que já tenham produto. Porque pensa comigo, se o cara já tem um produto, significa que eventualmente ele já tem uma audiência interessada nesse produto. Provavelmente esse produto, inclusive, já é validado. Se ele já é validado, se você observou que o cara tem uma promessa, né, de transformação que faz sentido, provavelmente ele já vai ter, inclusive, prova. Se ele tem prova, automaticamente aumenta a autoridade dele a respeito disso que ele oferece. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de nuances, mas que você precisa começar a desenvolver essa habilidade, para que você não fique patinando, como eu já patinei, para que você não fique demorando em encontrar, de uma vez por todas, o expert para você lançar e faturar os primeiros 100 mil reais, né? Então, sim, produto relacionado ao que ele ensina e tal. Eu observo também o ticket, isso aí não é regra, isso aí é mais uma questão pessoal, né, minha. É óbvio que eu observo a questão do nicho, só que não necessariamente em termos, não apenas, tá? Em termos de possibilidade de faturamento, mas sim em questões de compatibilidade mesmo. Cara, se você for trabalhar com um expert que atua em um determinado nicho que você odeia, eu vou te falar, você pode até, e se escolher certinho o expert, pode até faturar os primeiros 100 mil e tudo, mas se você realmente aquilo não desce, aquilo é totalmente incompatível com você, sabe, chega a te ferir,
isso não vai longe. Então, e hoje, em meio à demanda, em meio à quantidade absurda de experts que existem no mercado, você pode escolher. Você pode escolher. É óbvio que essa escolha ela precisa, na minha opinião, passar também pela questão do nicho, falando de nicho, em relação à questão financeira, se aquele nicho tem um mínimo de capacidade para gerar o resultado, falando aqui de primeiro 100 mil, né, com lançamentos, mas é importante também que seja algo que não, sabe, que não vá totalmente, que não vá contra os seus princípios, que não vá contra você, que não te agrida de uma forma ou de outra. Eu não estou falando para você pura e simplesmente falar, ai meu Deus, então eu vou encontrar um expert do nicho, de algum nicho específico, como eu falei lá atrás. Não estou falando disso. Eu só estou falando para você para você fugir, né? Porque é possível fazer isso, de nichos que você, assim, tem uma aversão grande. E deixar todos os outros. Porque, vamos combinar? Primeiro, você encontra o expert, fecha a parceria e fatura os seus primeiros 100 mil. Depois, você escolhe. Tá tudo bem. Não tô falando para você, não. Mas tira só aquele ou aqueles nichos que, assim, que não te desce de jeito nenhum e deixa todos os outros. É algo que eu também observo. Então, ó, já falei de resultado, já falei da audiência, já falei de produto e agora eu vou falar também de conteúdo, né? Tá relacionado à audiência, porque se o cara sequer produz conteúdo, como é que foi construída essa audiência? Comprada, será? Porque, e pode parecer engraçado, mas depois eu descobri que o erro que eu cometi quando eu olhei só a audiência da expert em questão, essa audiência ela tinha sido comprada. Ela tinha sido comprada. Não tem outra palavra, não. É isso. E aí, cara, não vai, né? Definitivamente não vai. Então, em termos de conteúdo, o que eu quero dizer? Pensa comigo, se o cara é especialista naquilo, provavelmente ele ama o que ele faz. Se ele ama o que ele faz, ele vai falar muito sobre aquilo. Então, para ele, naturalmente, a produção de conteúdo, ela acontece de uma maneira praticamente automática. Claro que você precisa também, como lançador, depois organizar isso. Mas eu considero que o perfil certo também de expert para você faturar rápido os primeiros 100 mil é um expert. Sim, que já tenha resultado, que já tenha audiência, que já tenha produto e que já produza conteúdo. Já produz conteúdo. Ué, pronto, simples assim. Ah, Leandro, mas então para quê? Se o cara já tem tudo isso aqui, ele não vai querer parceria comigo. E, ó, repito, vai. Se você... Porque aqui a gente está falando só da parte de seleção, de alguns critérios, algumas nuances relacionadas à seleção. Não estou falando de negociação, não estou falando de abordagem, não estou falando de fechamento de parceria, né? Eventualmente, mais para frente, eu vou falar a respeito desses temas também, porque eles também, óbvio, são importantes. Mas, sim, mesmo que o expert já tenha essas 4 características, é possível de você fechar sim. Porque, muito provavelmente, dependendo do contexto dele, ele não tem braço. Ou até mesmo aquilo que eu falei. Tudo que é grande, de verdade, é muito difícil, para não dizer impossível, ser construído sozinho. E não existe absolutamente nada que é bom o suficiente que não possa ser melhorado. Ele é ou eventualmente ele até tem alguma equipe pequena, mas se ele focar só na expertise dele e tendo você como lançador para pensar na estratégia, para fazer o que precisa ser feito, isso tem potencial de multiplicar os resultados. Vale lembrar que isso aconteceu comigo, né? Quando a gente fechou com o nosso especialista de violão, Michael Doni, a gente multiplicou os resultados por 5, a gente multiplicou por 6 e a gente multiplicou até por 7 vezes o resultado. Então, aqui eu não estou falando, mas vai muito de como você fala com o expert também, né? Mas só para você ter essa ciência. Cara, mesmo que o expert já tenha tudo isso, eu consigo fechar. E eu conseguindo fechar com esse cara, é rápido. É muito rápido. Não tem erro. Bom, aconteceu comigo. Eu não estou falando de algo que alguém me contou. Certo? Então, eu quis te trazer o perfil ideal para que você tenha essa clareza, porque não adianta nada você ter uma lista gigante de experts
e você não saber selecionar. Se você não souber selecionar, infelizmente você vai ficar patinando. Assim como eu já fiquei muito tempo e dói. Se dói. Não precisa ser assim. Definitivamente não precisa. Tá bom? Então me coloca aqui nos comentários o que você achou a respeito desse vídeo. Qual ou quais temas você acredita que seriam interessantes eu abordar nos próximos conteúdos. E é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.